Quando eu pensei em fazer o TCC, estava lá pirando, pô, eu tenho que fazer um TCC que tem a ver com design e algo que eu goste de fazer durante este ano. Na época, eu estava começando a conhecer melhor o cinema mudo, aí eu pensei, puxa, o cinema mudo consegue falar tanta coisa com tão pouca palavra. A imagem fala muito, são poucas as legendas que aparecem para complementar a imagem. Pô, e se eu tentar excluir o texto de uma vez por todas do cinema mudo? Esse era o meu desafio. É o experimento videográfico conceitual inspirado no cinema mudo e as contribuições da linguagem visual. É assim, experimento videográfico conceitual é indicar algo novo, algo que está em fase de testes, enfim, algo que ainda não existe. Afinal, o que o cinema tem a ver com design? Veja bem, para fazer uma marca, o designer gráfico, ele tem lá as suas ideias, os seus estudos e tal, e para transformar aquilo em realidade, ele passa toda a sua inspiração para a mão e pá, pega o lápis e põe no papel, pega o mouse e põe no software, enfim, é uma atividade manual. A mão transforma em realidade aquela ideia. Mas agora, uma fotografia, por exemplo, a pessoa tem lá suas ideias, encontra o ângulo, vai lá e aperta um botão. Puxa, só um botão, isso não é design, porque não houve nenhum trabalho manual. Não é bem assim. Pelo meu estudo, ficou claro que no paradigma fotográfico, quando o designer precisa compor uma fotografia, ele tem que encontrar o ângulo correto, encontrar as linhas corretas, as cores, a distribuição no espaço para a fotografia, assim como no cinema, que nada mais é do que uma sequência de fotografias que dão a ilusão de movimento. Então, nesse sentido, o suporte do cinema, do vídeo, da fotografia são tão legítimos para o designer gráfico quanto uma marca, uma ilustração, tudo aquilo que tem uma colocação mais manual mesmo, porque ainda assim há um conceito por trás. O meu objetivo principal é a substituição de legendas textuais por pictogramas. É dessa forma que eu pretendo remover o texto do cinema mudo. E esse trabalho se justifica pelo expressivo aumento do consumo de imagens, a constante busca por inovações na comunicação e a revisão de estéticas passadas, que é chamada de design retrô. Como metodologia, temos a revisão de literatura dos assuntos mais pertinentes ao trabalho, análise de filmes, vídeos e peças gráficas, e a utilização das ferramentas de design gráfico e produção de vídeo. Um aspecto importante do trabalho é sobre a equipe de produção audiovisual. O designer gráfico, ele está sendo formado e, de acordo com tudo com que ele é formado, ele pode atuar tranquilamente nas áreas de fotografia e arte de uma produção de vídeo, de acordo com tudo que ele tem em teoria, em prática na universidade. E uma das coisas que tem crescido muito nas últimas décadas é o desenho de créditos de filmes, onde o designer gráfico já está bem inserido. E uma coisa importante é que o designer gráfico não pode só sair da faculdade e começar a atuar numa equipe de produção de vídeo. Ele precisa conhecer as partes específicas da onde ele quiser trabalhar. A minha fundamentação teórica, ela se baseia em 3 pilares. Um é o cinema, onde eu estudei a estética e as ferramentas de produção, bem como a história e características do cinema mudo, que é aquele especificamente do período entre 1915 e 1927. Temos o vídeo, que é o segundo pilar, que é o suporte que possibilita a experimentação com diversas fontes imagéticas. E o terceiro pilar é a parte do design gráfico, que temos como composição gráfica e a geração de significado. No primeiro momento, analisei filmes mudos. Os 3 filmes mudos que são ícones da época são Luzes da Cidade, O Gabinete do Dr. Caligari e O Coração do Botequim. Esses filmes concentram boa parte de todas as características do cinema mudo naquela época. Analisei também filmes sem texto. O que eu quero dizer com isso são produções onde os diretores e tal, eles encontram alternativas para eliminar a presença do texto nessas produções, independente da época de quando foram produzidos.
Um exemplo que deve ser comum à maioria é o Mr. Bean, que é um personagem que praticamente não fala e a gente entende tudo que ele faz. Temos também A Última Gargalhada, que é um filme daquela época mesmo, e foi feito sem texto praticamente. E a Pucca, que é a mais atual, e usa um recurso interessante que é de uns iconezinhos que aparecem em cima da cabeça deles. E como peça gráfica, essa é uma que consegue transmitir bem aquilo que eu quero no meu trabalho. A artista digital que fez esse trabalho, ela conseguiu expressar toda uma leveza, toda uma série de conceitos infantis com a imagem, e mesmo uma imagem estática, ela conseguiu inserir a música de uma certa forma, que foi através daquele balãozinho ali com a nota musical. Na parte prática do meu trabalho, eu tive que fazer alguns estudos preliminares, porque eu tinha um grande diferencial, que é a questão da inserção dos pictogramas. A primeira coisa a fazer foi ver como colocar esses pictogramas dentro do quadro, dentro do espaço da imagem. Já nesse primeiro exemplo ficou claro que, dependendo da característica do pictograma, ele poderia desaparecer, se mesclar com o fundo, ficar pouco legível. Já foi adotada a questão do balão típico de quadrinhos para poder isolar esse pictograma. E de acordo com todas as análises e a fundamentação teórica, ficou claro que para o meu experimento haviam 4 elementos que são cenário, pictograma, ação e personagem, que são os principais para compor o meu quadro. Trocando apenas um de cada um desses elementos, a gente pode perceber como o significado do quadro se altera. O contexto pode influenciar o significado do pictograma. Aquele pictograma é um signo que denota dinheiro e conota pagamento. Esse mesmo signo que denota dinheiro passa a conotar o assalto. Aqui fica evidente o que eu fiz no meu experimento. Tem lá a fala do personagem, eu te amo. O que eu faço é encontrar o pictograma que transmite mais diretamente possível o sentido da fala. Nesse caso, o coraçãozinho. Na parte de créditos finais do vídeo, eu também usei isso, porque eu também queria tirar o texto de lá. Então, por exemplo, ao invés de colocar dirigido por, eu coloco o megafone, que é um dos símbolos relacionados ao universo da direção. Na parte de design, eu utilizei primeiramente uma lista de requisitos, onde eu coloquei como a imagem em preto e branco, a eliminação do som de falas e som ambiente, a colocação de trilha sonora, e o vídeo tinha que contar uma história contendo diálogos. Agora, eu coloquei como desejável o local de filmagens da Univille, por um motivo de viabilidade técnica, e também a redução de custos da produção, porque sou eu que estou pagando e não tenho muito dinheiro. Para colocar em prática o meu experimento, eu fui escrever o roteiro e adotei a temática do crime, que é algo que pessoalmente eu tenho um certo repertório. Então eu fiz um mapa mental, fiz a caracterização psicológica e estética dos personagens e defini os elementos-chave da história para que eu pudesse fazer painéis de expressão. Aqui tem apenas algumas imagens do painel de expressão de locais da Univille onde eu poderia filmar o meu vídeo. Quanto à produção do vídeo, eu utilizei as ferramentas de roteiro, decupagem e storyboard, e foram realizados 2 dias de filmagens. Entre o primeiro e o segundo dia teve 10 dias de chuva, que atrasou um monte a minha produção. E tendo todos os filmes prontos, na hora de colocar na edição, eu percebi que algumas alterações precisavam ser executadas para melhorar o entendimento da história. Tendo o vídeo pronto, eu fiz uma validação para ver se funciona. Fiz a exibição do vídeo e apliquei um questionário numa turma de design, numa de artes visuais e uma de publicidade e propaganda, da qual eu consegui 69 respostas. Tabulando esses dados, eu percebi que o resultado foi positivo. De acordo com as respostas, algumas observações foram levantadas e eu pude fazer umas pequenas alterações para melhorar o experimento. Enquanto considerações finais, ficou claro que nesse tipo de experimento, a interpretação se dá de forma subjetiva e não objetiva, como no cinema falado. Veja só o exemplo lá do assalto. A leitura subjetiva faz com que uma pessoa interprete aquilo como se fosse: ah, isso aqui é um assalto. E outra pode falar: passa grana aí, maluco. O que importa é que ele compreendeu o sentido dessa fala. Fica claro como tem inúmeros níveis de aprofundamento, e espera-se que um dia a gente tenha desenvolvido tão bem todo esse experimento para poder aplicar comercialmente.